Salve, salve galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma aulinha de Química chegando. Eu sou o professor Rafael Teixeira e hoje nós vamos falar de um capítulo muito importante dentro da Química. A gente começou a estudar os átomos, depois a gente começou a estudar os elementos químicos. A gente posicionou esses elementos químicos na tabela periódica. E agora você já sabe reconhecer o sódio, o cloro, o potássio, o bário, o iodo, o oxigênio e qualquer elemento que eu te perguntar. Mas está na hora da gente juntar esses elementos químicos, da gente formar as moléculas, da gente formar as substâncias químicas. Então a aula de hoje ela é extremamente importante para o estudo da química, para que o estudo da química avance, evolua. É uma aula de fundamento, para que você lá na frente, nos próximos módulos, que você lembre daquilo que a gente está estudando agora, porque ela vai servir como base, como referência, como chão para a química. Do que eu estou falando? Estou falando da aula de ligações químicas, das ligações químicas interatômicas, porque existem as ligações entre átomos e as ligações que ocorrem entre as moléculas. A gente está juntando, a gente primeiro vai juntar os átomos, e aí eu quero trabalhar alguns conceitos muito importantes com vocês, para que você entenda lá na frente como uma molécula é formada, como uma substância é formada, como aplicar isso na nossa vida cotidiana. Por exemplo, um exemplo de uma aplicação bem simples na nossa vida cotidiana. Qual é a chance de um raio cair na sua cabeça? Imagina que você está na praia, tranquilo, fui para Búzios, fui para Aruama, foi para onde você quiser, em qualquer região de praia. Começou a chover, só que você já foi, você já viajou, você já está lá. Você não quer sair da água. Qual é a chance de um raio cair na sua cabeça? Mínima, praticamente nula. Porém, um raio pode cair a quilômetros de distância de você, não pode? E mesmo assim você pode tomar um choque, não pode? Ou morrer eletrocutado, Deus me livre, mas não pode? Então, a aula de hoje explica como é possível um raio cair a quilômetros de distância de você e você tomar um choque. E aí vem o primeiro erro. Ah, já sei a resposta, Rafael. É a água que conduz essa eletricidade, essa corrente elétrica. Bem, resposta errada. No final da aula de hoje, ou no final da aula de ligações químicas, você tem que ser capaz de me responder isso. Beleza? Tranquilo? Na boa? Então vamos seguir. Primeira coisa para a gente pensar nas ligações químicas é a gente voltar lá na tabela periódica e falar dos gases nobres. As ligações químicas elas ocorrem entre átomos que não são estáveis, entre átomos que não apresentam a nobreza química, a estabilidade química que um gás nobre proporciona. E aí o que esses átomos eles têm que fazer para adquirir essa estabilidade química? Eles têm que se ligar. Então a ligação entre átomos ela se dá em átomos que não são estáveis. Átomos que buscam o quê? A nobreza, a estabilidade química. Então a gente começa a apresentação falando um pouquinho dos gases nobres, tá? E aí, se você observar aí, eu vou colocar para vocês as imagens dos gases nobres que a gente conhece, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Se você observar, eu coloquei cores diferentes e tamanhos diferentes. Uma grandeza química muito importante é o raio atômico, que estuda o tamanho do átomo. Tá, mas o gás nobre ele tem uma coisa em comum. Eles têm uma coisa em comum, além da estabilidade química. Vamos dar uma olhadinha na distribuição eletrônica? Então vou passar aqui rapidinho, tá? Estou aqui numa outra imagem aqui passando os slides. Se a gente identificar essa distribuição eletrônica que eu estou mostrando para vocês, você vai observar que, independente de ser o hélio, um gás nobre pequeno, uma distribuição eletrônica bem curtinha, para um radônio grandão, muitas camadas da eletrosfera, uma distribuição eletrônica enorme, eles têm uma característica em comum. Se for o hélio, apresentar 2 elétrons na camada de valência, se forem os demais gases nobres, apresentar 8 elétrons na camada de valência. Olha aí em vermelhinho, olha que bonitinho ó, aparecendo para você em vermelhinho, tá vendo isso? Tá vendo? Tá, né? Então a gente tem o hélio sendo estável, possuindo uma única camada na eletrosfera. Você vai lá na tabela periódica, volta na tabela periódica, o hélio está lá na primeira linha. Tem o hidrogênio e o hélio, estável com 2 elétrons na camada de valência.
as linhas posteriores, vai ficar estável com 8 elétrons na camada de valência, que é o que eu estou destacando para vocês aí, tá vendo isso? Isso é a base, é o chão, é o fundamento das ligações químicas. Entender que se eu não sou gás nobre, eu não sou estável, eu não apresento essa característica. E como eu faço para apresentar, ó, pum, eu tenho que me ligar, eu tenho que fazer essa ligação entre átomos, beleza? Tá bom? E aí, a gente tem o estudo de Lewis e de Cossel, que fundamentaram a teoria do octeto. A teoria do octeto foi a base para a evolução da compreensão das ligações químicas. O que eles conseguiram provar nessa teoria? Que átomos não estáveis só adquirem a estabilidade química se eles se aproximarem e se ligarem. E essa estabilidade química se dá com esses átomos se juntando e apresentando 2 elétrons se for na camada K, na primeira camada, ou 8 elétrons de valência nas demais camadas, beleza? Isso é chamado teoria do octeto. Só que a gente tem diversos tipos de átomos. A gente tem ali metais, ametais, o hidrogênio, que não está em nenhum desses grandes grupos. E quando esses átomos começam a se combinar e a se ligar, a gente tem os tipos de ligações químicas existentes. Então, como você está vendo aí no slide, a gente vai ver a ligação do tipo covalente, que depois a gente vai detalhar mais. Na ligação covalente, a gente tem ametais ou ametal ligado a hidrogênio. A gente tem a formação das moléculas. A molécula do gás carbônico, a molécula de água, a molécula da glicose, a molécula. Já viu o teu professor falando? A molécula. As moléculas são ametais que se uniram, ou ametais com hidrogênio, ou entre hidrogênios, formando a molécula do gás hidrogênio, que, por algumas condições muito particulares, e aí não é a hora da gente estudar a ligação covalente agora, eles se juntaram, formando as moléculas, beleza? E aí eu encontro essas moléculas nos 3 estados físicos da matéria. Tem o carbono no estado físico sólido, tem o gás carbônico no estado físico gasoso, a molécula de água estando no estado físico líquido, beleza? Tá bom? Porém, eu posso pegar um metal da tabela periódica e ligar um ametal. Metal com ametal. E aí tem uma condição muito particular para que ocorra essa ligação, que a gente vai ver quando a gente detalhar a ligação iônica. Essa ligação vai formar os compostos iônicos, os sólidos iônicos. E o sólido iônico mais importante de todos, qual é? O cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, beleza? Muito utilizado na nossa alimentação, utilizado diariamente por todos nós, não é verdade? Sendo hipertenso ou não, você está lá com uma quantidade de sal, tem que ter cuidado com a quantidade de sal que você ingere por dia, mas assim, é o sólido iônico mais importante, mais estudado e que mais aparece nos exames, com certeza. Olha a fotinha dele aí, ó. Olha esse sólido iônico bonitinho aí, que é o nosso famoso cloreto de sódio. Ah, mas eu não sei nada de nomenclatura. Calma, ligações químicas, aí você evolui para as funções químicas. Depois você reage. Química gosta de reação, né? Química tem que reagir às coisas. Mas tudo começa lá em ligações químicas. Lá não, aqui em ligações químicas. E se eu juntar os metais, eu vou ter a formação de quem? Da ligação metálica. E aí na aula de ligação metálica você vai ver que tem uma diferença de liga metálica para ligação metálica. Mas hoje, se eu juntar os metais, também tem uma condição muito particular de elétrons ali para que eles possam se ligar, eu vou ter a formação da ligação metálica. Beleza? Tranquilo? Então assim, vamos fazer um resumão. Ligações químicas. É importante para a química? Muito. União de átomos, ligações interatômicas. Cada ligação tem uma particularidade. Ligação iônica se comporta de uma maneira, ligação covalente de outra, ligação metálica de outra. Tem que estudar cada uma dessas características e compreender as diferenças entre elas. Isso é muito cobrado e isso é muito importante
pro nosso estudo, beleza? Então é isso, primeira aula de ligações químicas pronta, fundamentada para você, e agora a gente avança para detalhar cada uma delas, beleza? Continue estudando, você vai chegar lá. Um beijo, valeu galera!